Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez com vocês, trazendo mais um vídeo muito interessante, muito importante da Palavra de Deus com vocês, eu, pastor Wanderson Medeiros, mais uma vez aqui para poder estar compartilhando com vocês aí do outro lado sobre um assunto maravilhoso, mas ao mesmo tempo que nos traz um pouco de medo, né? Quanto de nós, a maioria, eu tenho certeza, a maioria dessas pessoas já passaram por essa situação que te trouxe muita preocupação. Que assunto é esse? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Muitas pessoas já passaram por isso. Inclusive, o meu irmão caçula, bem no início, há muitos anos atrás, no início da nossa conversão, ele ficou desesperado achando que havia blasfemado contra o Espírito Santo. E foi, olha, confesso, irmãos, foi quase um ano de luta. Eu procurava pastores, amigo meu, né, professores de teologia, que entendiam mais do assunto para poder trazer essa paz no coração do meu irmão. Foi muito difícil, foi anos que levou, não foi apenas um ano não. Depois, mesmo recebendo toda a explicação, toda a orientação, mesmo assim, ele ainda ficava com muita dúvida. E essa talvez seja a sua dúvida também, que é o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas antes disso, de você continuar vendo esse vídeo, nos ajuda aí se inscrevendo no nosso canal, se ainda não se inscreveu, também se inscreva aqui no nosso canal, dê aquele like e compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que será bênção para outras pessoas também. Bom, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Realmente o texto usado está em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que está escrito assim. Jesus dizendo: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Versículo 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Bom, eu preciso no mínimo aqui dar para vocês, no mínimo, 4 interpretações. Ou seja, 4 visões teológicas, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, o que eles acham desse texto. Que quando Jesus é levado ali até Jesus no versículo 22, levaram até o Senhor Jesus ali um endemoniado cego e mudo. Então ele era cego e era mudo. Era um demônio que agia na vida daquela pessoa, provavelmente um jovem. Ele era cego e mudo. Quando Jesus expulsa aquele demônio, ou seja, aquele jovem com certeza volta a falar e a enxergar, porque o demônio saiu daquela pessoa porque Jesus expulsou. Então, quando isso acontece, as pessoas que estão em volta ficam admiradas pelo milagre, pelo tamanho do milagre em que o Senhor Jesus realizou. Porém, os fariseus vão atribuir este milagre, esta cura, né, este algo sobrenatural, dizendo que foi um próprio demônio chamado Belzebu, conhecido como Deus das moscas, que havia usado o Senhor Jesus. Ou seja, dizendo que esse homem expulsa demônios por outro demônio, Belzebu. Na realidade, sabemos que Jesus, como 100% homem, ele dependia do Espírito Santo. Quem usou o Senhor Jesus foi o Espírito de Deus. E isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus vai falando com os fariseus que a blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o Filho, se referindo a Ele mesmo, há perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão nem agora, nem no porvir, nem no futuro. Ou seja, não há perdão. Deus perdoa todos os pecados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Então, dentro desse contexto, nós vamos aqui, talvez, trazer mais luz para aqueles que ainda têm dúvidas. Será que eu blasfemei ou não? Mas eu preciso dar, no mínimo, 4 colocações aqui. A primeira visão teológica dizem que somente os contemporâneos da época, somente as pessoas que viviam naquela época, como no caso os fariseus que ali blasfemaram contra o Espírito Santo, atribuindo a obra de Jesus a Belzebu, é o que poderiam ser possivelmente blasfemar contra o Espírito Santo. Somente aquelas pessoas daquela época. Segunda visão seria a incredulidade. Acredito que a incredulidade seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Se o Espírito Santo diz o evangelista João, que ele vem para quê? Para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se ele vem convencer o homem do pecado, ou seja, o papel do Espírito Santo é revelar à humanidade quem é o Senhor Jesus e a sua obra redentora. Então, se o incrédulo não acredita, se o Espírito Santo fica ali batendo na porta do seu coração, tentando convencer, tentando revelar quem é Jesus, e ele nunca dá ouvido, ele não acredita,
Então é impossível que o único ser, que é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, e ele não acredita então no Espírito Santo, ele nunca vai se arrepender. Se não há arrependimento, não há perdão dos pecados. Então acredito nessa terceira visão. Na segunda visão, que seria a incredulidade. Terceira interpretação, segundo muitos estudiosos, seria a apostasia. Aquela pessoa que se apostata-se da fé. O que é apostatar-se da fé? É basicamente isso aqui, ó. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4 e versículo de número 5. Está escrito assim: é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes no Espírito Santo. Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Olha que palavra forte. Eu sei que aqui vai ter outras interpretações, como os calvinistas também vai interpretar de outra forma, mas enfim. Para mim está muito bem claro que apostatar da fé, sim, é aquele que já experimentou, já foi iluminado, já experimentou o Espírito Santo, já receberam dons do Espírito Santo, já foram usados pelo Espírito Santo e por uma decisão que eu não consigo entender, apostataram-se da fé, abandonaram tudo, deixaram de seguir o Senhor Jesus. Aonde acreditam em Hebreus aqui, que esses que caem, eles nunca mais terão essa, não que terão oportunidade, mas por si próprio, pela sua própria consciência, deliberadamente, eles não mais se arrependam e não voltam mais atrás. É diferente do filho pródigo, que a consciência pesou, ele reconheceu que se afastou do seu pai e retornou à casa do pai, de uma forma, uma parábola que vai representar aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor. É outro contexto, tá bom? E a última interpretação é que eu mais me adequado também, acho que tem mais a ver com o contexto de que nós lemos. Claro que seria o quê? Entender o contexto e o texto em que nós lemos em Mateus 12. E daqui por diante nós vamos desenvolver então, tá bom? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é necessário ser desta forma. Então vamos lá, vamos desenvolver então o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Bom, meus irmãos, então vamos desenvolver, vamos dar essa continuidade do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, a gente vê que já é descartável, é lógico, é óbvio que não era um Beelzebul que estava usando Jesus. Nós sabemos conscientemente, claramente que é o Espírito Santo. Então Jesus, no versículo 25, ele vai dizer o que para os fariseus? É impossível que fosse um demônio usando o próprio Senhor Jesus, um demônio expulsando outro demônio. Porque Jesus disse assim que no mesmo reino, na mesma casa, um reino dividido não subsistirá. Nenhum reino subsiste, permanece de pé, se há divisão entre eles mesmos. Então já descartou isso daqui. Para nós nem precisava ouvir isso aqui, mas para os fariseus de duro coração. Bom, então já é descartável que não era de forma alguma Beelzebul, que é o Deus das luzes, que estava usando o Senhor Jesus, mas sim o Espírito Santo. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Ou seja, é o Espírito Santo convencendo, revelando quem é Jesus, revelando a obra do Senhor Jesus, e mesmo assim, conscientemente, deliberadamente, a pessoa sabendo que é obra de Deus, que é a obra do Espírito Santo, e mesmo assim, ela não aceitar ainda conscientemente disser que aquilo não é de Deus. Como no caso dos fariseus, é o que aconteceu, ou seja, eles estavam tentando, eles conheciam, eles sabiam que quando viesse o Filho do Homem, quando viesse o Senhor Jesus, o Filho de Deus, eles teriam poder sobre as trevas, porque afinal de contas eles conheciam as Escrituras, entre aspas, conheciam a lei e sabiam então da promessa, das profecias de que o Messias viria, de que o Filho de Deus viria, e quando o Filho de Deus viesse sobre a terra, ele teria domínio sobre o poder das trevas. Então, claramente os fariseus tinham esta consciência, evidentemente, de tudo aquilo que eles estavam vendo o Senhor Jesus fazendo por 3 anos e meio. Eles viram, contestaram, tiveram prova e mais provas de que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus que realizava aquelas obras, os milagres. Mesmo assim, conscientemente, sabendo que
a manifestação do Senhor Jesus mexeria com o seu orgulho, mexeria com o seu ego, mexeriam com seus costumes, enfim, a sua maneira de viver. Então, duramente, conscientemente, eles vão dizer, não é Deus, é o demônio que está fazendo tudo isso. Isto é blasfema contra o Espírito Santo. Talvez você pense assim, nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu falei algo assim que eu pensei uma bobeira sobre o Espírito Santo. Queridos, só de você estar pensando, já é o primeiro sinal importante, uma evidência importantíssima, de que se você do outro lado está preocupado, como meu irmão ficou preocupado no início de tudo, na nossa conversão, já é uma demonstração. Descansa o teu coração. Significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Qual é a prova disso, pastor Vaz? Porque se você está preocupado, alguém está te convencendo, alguém está te trazendo uma preocupação, ou seja, está colocando na consciência. Quem é essa pessoa? O próprio Espírito Santo. Ele está te convencendo, está te mostrando que você não blasfemou, porque você está mostrando uma preocupação. Será que eu blasfemei contra Deus? Será que agora não tem mais perdão? Então você está se preocupando. E quem realmente blasfêmia, como os fariseus fizeram, é conscientemente aquele que já experimentou a obra, como nós lemos lá em Hebreus, já recebeu a luz do Espírito Santo, já foi usado por Deus. Mesmo assim, eles apostatam-se da fé e jamais dão espaço para que o Espírito Santo possa convencer. Vamos lá, vamos tentar desenvolver mais esse assunto. Veja bem que a questão está na consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 19. Escute o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Conservando a fé e a boa consciência. Então, é o que nós temos que fazer, guardar a fé e a boa consciência. Só que muitos, conscientemente, eles se apostam tão da fé e acabam, querendo ou não, vai acontecer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, resumidamente, o Espírito Santo está ali todos os dias. Ele fica batendo no seu coração, ele fica ali falando com você, olha, sai desta vida, sai deste caminho, sai desta vida errada. Isso não é correto, isso não está certo. E a pessoa continua no mesmo erro, continua no mesmo caminho. O Espírito Santo vai tentando insistir, vai insistindo, ele vai tentando convencer, né? Ele vai tentando convencer, tentando, e a pessoa sempre de coração duro, conscientemente, ela sabendo que é Deus que está cobrando ela, Deus que está falando com ela, mesmo assim ela não quer dar ouvido. Já viu, por exemplo, pessoas que eu conheço muito, pessoas que, por exemplo, elas se afastam dos caminhos do Senhor, e se ela te encontra na rua, se ela te vê de longe, ela vai se desviar do caminho. Ela foge de você como o diabo foge da cruz. Por quê? Porque ela tem a consciência de que Deus vai te usar para falar com ela. Sai desta vida, volta para Jesus, volta para os seus caminhos. Claro, não estou generalizando, né? Porque senão vai achar, nossa, então meu filho, você que é mãe, meu filho está afastado e já faz alguns anos, será que ele blasfemou contra o Espírito Santo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas geralmente, por exemplo, você já encontrou pessoas quando você foi evangelizar? Já viu aquela pessoa dura de coração? Aí você vai evangelizar ela, ela ainda te dá umas patadas, ela ainda usa a Bíblia, ela conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E ela com palavras duras, ela fala, não dá nem para falar que zombam de Deus, falam cada besteira, tão revoltadas. E além disso, usa a própria Bíblia e ela ainda mantém o seu coração fechado. Sabe, você sai dali até triste. Aquela pessoa que não aceita de jeito nenhum. E às vezes você pode ver, está lá debaixo da ponte. Não estou generalizando, queridos, mas estou vendo geralmente pessoas, já vi casos assim. Pessoas acabadas no fundo do poço, revoltadíssimas com Deus. Dá-se entender, sabe lá Deus, se esta pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo? É por isso que você não consegue, nem mesmo você consegue, com a ajuda do próprio Espírito Santo, convencer esta pessoa, porque ela não aceita mais. Como diz lá em Hebreus 6, já experimentou, já ouviu a palavra, mas endureceu o coração. Realmente são pessoas que apostataram-se da fé, né? Então fica aí um ponto de interrogação para que você possa, o que você acha dessa colocação. E por que é que, então, esse tipo de pecado não há perdão?
Porque é simples. Se o Espírito Santo é o único amigo que Deus colocou ao nosso lado para tentar convencer o nosso pecado, o pecado da juiz, o homem do pecado do juiz e da justiça, ou do pecado da justiça e do juiz, ou vice-versa, se eu tenho um único amigo, conselheiro que está do meu lado, e eu conscientemente fico negando ele, Deus é amor, queridos, mas é justiça. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai deixar de trabalhar nessa vida. Ele vai deixar de tentar convencer. E se não há do meu lado quem me convence, é impossível então que eu me arrepende. Se eu não me arrepender, não tem como o meu pecado ser perdoado. Tá bom? Eu sei que é um assunto bastante extenso, eu sei que este é um assunto bastante delicado, mas eu acredito nessa última colocação. Resumindo então, blasfemar contra o Espírito Santo não é simplesmente você olhar e de repente Deus está usando alguém, você vê ali um sinal sobrenatural e fala, nossa, ali não foi Deus não, ali foi o diabo. É claro, eu agora dou um conselho de amigo, como servo de Deus. Eu não vou pagar para ver. Não vamos pagar para ver. Você vê algo dentro da igreja, haver alguns sinais assim, alguém, Deus, né? Alguém se manifestou um sinal sobrenatural, por exemplo, e você fala assim, ali não foi de Deus não, ali foi o diabo. Cuidado com isso, tá? Por mais que a gente esteja vendo aqui a luz da Bíblia, já que ninguém é o dono da verdade, por mais que nós colocamos essas 4 interpretações, mas eu não vou pagar para ver, de ficar falando algo que eu acho que não foi Deus, né? Então a Bíblia diz, não julga o profeta, mas julga a profecia, por exemplo. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Mas terminando então e concluindo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, na minha visão, né, de algum tempo de estudo também, eu fico com essa última colocação. É o quê? É o Espírito Santo tentando revelar quem é o Senhor Jesus, revelar a sua obra, mas você sabendo, conhecendo, conscientemente, deliberadamente, ele está tentando insistir, sai desta vida, muda deste caminho, você sabendo que é Deus, mesmo assim você sempre está rejeitando, negando, que ainda quer continuar na mesma situação, ao ponto do Espírito Santo deixar de tentar te convencer, aí fica difícil ser perdoado. Eu espero que fique claro para você, ficou claro para você, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça mais uma vez, relembrando, se inscreva no nosso canal, dê aquele like e compartilhe esse vídeo para que possa trazer uma tranquilidade no coração daqueles que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo. Se você está preocupado com isso, é sinal que você não blasfemou. Boa notícia para você, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida. Nas próximas semanas teremos mais vídeos sobre a Bíblia Sagrada. Deus abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.